Meus irmãos, bom dia. Que a graça de Cristo habite ricamente nos corações de todos vocês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria só que vocês me dessem um feedback a respeito do áudio, né? A respeito do som, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. E aí, mestre Felipe Fontes, tudo bem? Obrigado aí pelo prestígio. Tá ok, né? Tá. Pessoal, eu resolvi fazer essa live agora. E a minha motivação nessa ocasião é tratar, apresentar alguns apontamentos, né? Esses apontamentos, eles são apenas introdutórios, iniciais. Essa é apenas uma incursão preliminar a esse assunto. Um assunto certamente difícil. Como eu coloquei para um irmão no Facebook, trata-se de fato de um assunto delicado. Não obstante, a gente tem o dever de pensar a respeito, enquanto cristãos, e nós temos o dever de pensar a respeito de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a Palavra de Deus. Eu tenho visto desde ontem algumas afirmações, algumas colocações que apenas têm me mostrado o quanto nós necessitamos de ética, né, de pensar de acordo com a ética cristã e a partir de uma cosmovisão cristã solidamente fundamentada na Sagrada Escritura. Eu me refiro à última tragédia, a tragédia mais recente, ao que aconteceu no último domingo, né, aquela tragédia. A tragédia, na verdade, ela não aconteceu apenas no domingo, ela é anterior ao domingo, ela começou a partir do momento em que aquela criança de 10 anos, ela começou a ser violentada, começou a ser estuprada pelo seu tio. E nós temos lido as notícias que dão conta de que ela vinha sendo abusada pelo tio desde os 6 anos de idade, vindo a engravidar agora aos 10 anos. Então, essa história toda, ela é trágica, essa história toda, ela é muito triste, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma discussão quanto à tristeza, quanto à tragédia que é essa história. Também não há nenhuma discussão quanto à maneira como nós devemos tratar aquela criança, a maneira como nós devemos ampará-la, a maneira como nós devemos ajudá-la. Eu falo a igreja, os cristãos, nós devemos ampará-la, devemos ajudá-la, devemos ajudar a sua família. Não há nenhuma discussão quanto a isso. Por essa razão, o meu propósito aqui é pensar o que aconteceu no domingo à luz da ética cristã, à luz das Sagradas Escrituras. E eu começo confessando para vocês que eu não durmo, eu não tenho dormido direito desde o domingo. Domingo foi um dia aprazível, dia do Senhor, com os irmãos, mas desde o instante em que eu cheguei, eu tomei conhecimento de que o aborto estava sendo realizado, eu não consegui mais dormir. Eu fui dormir às 3 da manhã, ontem foi a mesma coisa, pensando, e aí ontem eu vi vídeos, eu li o que muita gente escreveu, e ao mesmo tempo em que eu me encontro muito entristecido pela tragédia a qual essa criança foi submetida, eu me encontro profundamente entristecido e preocupado com a situação da igreja evangélica de modo geral. Essa tragédia, meus irmãos, ela trouxe à tona, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Essa tragédia, ela trouxe à tona as nossas feridas. Ela trouxe à tona o fato de que na igreja evangélica de modo geral há uma crise profunda, há uma crise
grave em relação ao discipulado. E eu me refiro à maneira como muitos cristãos trataram o assunto. A maneira como muitos cristãos pensaram o assunto. Afirmações que foram feitas e assim, afirmações absurdas. Uma das que mais me chocou foi feita no Twitter por uma jovem cristã, uma jovem que em sua bio, em sua descrição ali no Twitter, se apresenta como cristã, se apresenta como protestante, se apresenta como reformada. Mas ela compartilhou um tweet de uma outra pessoa e essa outra pessoa dizia: finalmente, o legado do estuprador já foi removido. Então, a maneira como essa outra pessoa se refere à criança que foi abordada, ela é assustadora. Há aí uma despersonalização violenta daquela criança. Ela deixou de ser um bebê, ela deixou de ser um feto. E ela passou a ser simplesmente o legado do estuprador. E mais grave ainda, uma jovem cristã compartilhar isso, dando anuência, concordando com esse tipo de posicionamento. Muitos cristãos relativizando a questão e apresentando a questão como se fosse um dilema, e não havia nenhum dilema envolvido. Dizer que a questão, dizer que a situação toda é delicada, é. Mas o fato de ser delicada não transforma, não se constitui em um dilema, não havia nenhum dilema. O que muitas pessoas apresentaram como um dilema era tão somente um falso dilema. Então eu quero aqui apontar algumas coisas. O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é que, sim, nós devemos manifestar todo amor possível. Nós devemos manifestar misericórdia, nós devemos demonstrar empatia, nós devemos agir, procurar agir de modo prático para amenizar o sofrimento daquela menina de 10 anos e de sua família. Uma segunda afirmação que eu gostaria de fazer diz respeito ao estuprador, ou ao crime e ao terrível pecado do estupro que foi praticado contra ela. Eu vi algumas pessoas de forma bem maldosa dizendo que os evangélicos que eram contrários ao aborto estavam chancelando o estupro, ou estavam se colocando do lado do estuprador. Nada mais mentiroso. Nada mais mentiroso. Biblicamente, o estuprador, há uma forma de tratá-lo. E nós nos colocarmos contrários ao aborto, em nada nos coloca lado a lado com o estuprador, até porque, biblicamente, o estupro é visto como algo hediondo, passível de morte. Então, se nós vivêssemos de fato em um país justo, se nós vivêssemos de fato em um país temente a Deus, que ama o Senhor, esse homem, esse monstro que fez o que fez com aquela criança, ele não seria nem preso. Ele não seria nem preso, mas ele seria a ele seria aplicada a pena capital. O que ele fez foi destrutivo, foi terrível. Essa criança, de fato, ela vai viver com um trauma ou por toda a sua vida, ou ao longo de toda a sua vida. Perdoe-me, ou por boa parte da sua vida. Ah, então, e você não fala nada do estuprador? Falo, ele tinha de morrer. Ele tinha de receber a pena capital. Ele tinha de ser condenado à morte. O que o nosso país faz é premiar o criminoso e punir o inocente.
E foi exatamente o que aconteceu. O terceiro apontamento que eu gostaria de fazer nessa ocasião diz respeito a como a ética cristã enxerga, ou como a ética cristã deve ser aplicada a toda essa situação, e eu gostaria que você prestasse atenção agora. Quando nós tratamos de ética cristã, e só para ambientar vocês, eu sou professor da disciplina de ética cristã na FITREF. Então, eu sou professor dessa cadeira na Faculdade Internacional de Teologia Reformada. Inclusive, em outubro, essa cadeira vai ser oferecida. Então, a ética cristã, ela possui algumas visões, não é? Ou algumas escolas, por assim dizer, quanto à aplicação dos mandamentos da lei de Deus. O primeiro detalhe em relação à ética, o primeiro detalhe em relação à nossa ética cristã é que, preste atenção nisso aqui, ela deve ser baseada na Sagrada Escritura. Ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. E eu digo isso porque muita gente tem argumentado com base em argumentos pragmáticos, com base em argumentos apelando para o emocional. E se fosse a sua filha? Eu tenho duas filhas. Uma de 4 anos de idade e outra que vai fazer 3 anos na próxima semana. Me partiria, me machucaria se algo assim acontecesse a alguma delas profundamente. Mas a questão não se resume à minha situação, a questão não se resume ao meu contexto. A situação, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Ela precisa estar fundamentada nas Sagradas Escrituras. A nossa obrigação, como nos diz o apóstolo Paulo, é levarmos cativo a Cristo todo o pensamento. E nós só levaremos o nosso pensamento cativo a Cristo se nós pensarmos de acordo com a sua palavra. Então, uma das grandes tragédias em relação ao nosso evangelicalismo e à maneira como muita gente tem falado sobre essa situação é que as pessoas têm falado não a partir das Escrituras, mas a partir da própria realidade, a partir da própria experiência, a partir do pragmatismo, tentando provocar nas pessoas uma sensibilização mundana. Então, se você quiser falar a respeito do aborto, fale de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, aquela que nós dizemos ser a nossa única regra de fé e prática, mas que de maneira incoerente e inconsistente, ela não entra, ela não é abordada, ela não é buscada quando se trata desse tipo de ação. E aí a gente cai no conto de algumas pessoas que vão dizer, olha, essa não é uma discussão religiosa, essa é uma discussão que deve ser empreendida pela biologia e pela lógica. Quem diz isso? É ruim de Bíblia, é ruim de fé cristã, é ruim de biologia e é ruim de lógica. É ruim de lógica. Nós devemos lembrar, meus irmãos, daquilo que Franz Schaeffer disse a respeito da fé cristã. Ela não é uma verdade entre tantas outras, ela não é uma concorrente da lógica, ou ela não é uma concorrente da biologia, mas a fé cristã, ela é a verdade total, ela é a verdade com V maiúsculo. É a fé cristã que vai ordenar a lógica, é a fé cristã que vai dar sentido àquilo que é afirmado pela biologia. Nós temos visto pessoas dizerem que essa é uma discussão que os cristãos devem travar na intimidade de suas casas ou na intimidade de suas igrejas, não publicamente, não no âmbito público errado. E esse é um dos problemas da nossa sociedade. A nossa sociedade ela se encontra do jeito que está, porque nós temos aceitado esse pensamento falacioso e em vez de levarmos a fé cristã às discussões públicas, nós temos nos limitado a permanecermos entre 4 paredes e temos nos alienado, discutindo questões que não são as questões que estão sendo enfrentadas pela nossa sociedade, questões que estão sendo disseminadas aí nos corações e nas mentes dos nossos filhos. Então essa é uma discussão da igreja. A igreja precisa encabeçar essa discussão.
E dentro da ética cristã, você vai se deparar a algumas linhas de pensamento. Eu quero falar rapidamente sobre essas linhas de pensamento e apontar qual é a linha que nós devemos seguir. Porque o fato de existirem determinadas linhas ou diversas linhas não quer dizer que sejam apenas perspectivas diferentes. Francis Schaeffer, trabalhando a questão da antítese, ele também vai deixar claro que duas linhas de pensamento que dizem coisas distintas, elas não podem estar falando a verdade ao mesmo tempo. E não se trata de perspectivas diferentes, trata-se de afirmações diametralmente opostas. Uma dessas linhas, ela é chamada de absolutismo conflitante. O absolutismo conflitante, ele vai reconhecer a existência de absolutos morais, não obstante, vários absolutos da palavra de Deus, ou vários mandamentos, eles entram em conflito. E aí nós vamos, de repente, nos encontrar diante de determinados dilemas em que nós precisaremos fazer uma escolha e, inevitavelmente, nessa escolha, Eli Araújo, eu falei, meu primeiro ponto foi exatamente como a igreja deve tratar a criança e a família. Posteriormente você volta, tá bom? E você então vê no início o que foi que eu falei sobre isso, tá ok? Tá bom? Então veja só, o absolutismo conflitante vai dizer que existem absolutos, mas nós nos deparamos a conflitos entre esses absolutos e aí a gente vai precisar fazer uma escolha. Nessa escolha, inevitavelmente, um dos mandamentos vai ser quebrado e nós não vamos ser penalizados por isso desde que peçamos perdão a Deus. Há também aquilo que é chamado de absolutismo graduado. O absolutismo graduado também reconhece a existência de absolutos morais, ele também reconhece a existência de absolutos, de padrões, né, morais absolutos, padrões de conduta que são absolutos. Não obstante, de acordo com ele, alguns mandamentos eles são menos importantes do que os outros. Então existem alguns mandamentos da palavra de Deus que são mais importantes. E aí, tanto o absolutismo conflitante quanto o absolutismo graduado, normalmente eles vão apelar para um exemplo que é bem conhecido, você já deve ter ouvido. Que é aquele exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e você está em casa, e chega ali um nazista, um soldado alemão, há um judeu escondido na sua casa, e então esse soldado alemão pergunta a você se há ali um judeu escondido. E aí, veja, o absolutismo conflitante vai dizer que você tem um conflito aí, porque há o mandamento de falar a verdade e há o mandamento de proteger a vida humana. Então você vai precisar escolher, e a sua escolha vai implicar na quebra de um desses mandamentos. O absolutismo graduado vai dizer que o mandamento para proteger a vida humana é mais importante do que o mandamento, né, de se falar a verdade. E aí você está, então, obrigado a seguir o mandamento de proteger a vida e deixar de lado o mandamento de falar a verdade. E aí apela-se para o exemplo de Raabe, né? Apela-se para outras situações, todas elas de caráter pragmático, né? Emocionalista, e que não faz uma boa leitura do caso de Raabe, não faz uma leitura honesta do texto bíblico. Eu gostaria que nós não seguíssemos nenhuma dessas duas linhas. Essas duas linhas, elas são linhas ruins. Há uma terceira linha chamada de absolutismo não qualificado, ou absolutismo não conflitante. E essa é a linha que mais se harmoniza com a fé reformada. Se você tiver interesse em conhecer e se aprofundar no absolutismo não conflitante, eu gostaria aqui de fazer algumas recomendações. Algumas recomendações de leitura. Inclusive, alguém aí já pediu, acho que foi o Jefferson. Recentemente, a editora Monergismo publicou esse livro aqui, tá? Não sei se está ao contrário para vocês. Ah, não, aqui, perdoe-me, essa edição é em inglês.
Essa edição aqui é da editora Monergismo. Tá? Princípios de conduta do Dr. John Murray. Dr. John Murray é um ex-professor de teologia sistemática do seminário de Westminster, e John Murray é um defensor do absolutismo não conflitante. O absolutismo conflitante, ele vai ensinar que todos os mandamentos de Deus são igualmente importantes. E ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita, como é dito, como é ensinado pelo Salmo 19. E a lei do Senhor, ela não vai nos colocar diante de dilemas diante dos quais nós precisemos quebrar um desses mandamentos. Então, nós nunca vamos nos encontrar em uma situação em que um mandamento deva ser quebrado. Quem também vai trabalhar essa posição de maneira muito hábil, de maneira muito arguta, é o Dr. John Frame. E aqui vai a minha segunda recomendação. Nesse livro aqui, A Doutrina da Vida Cristã, publicada pela editora Cultura Cristã, o Dr. John Frame, ele vai fazer algumas afirmações bem interessantes. Eu quero compartilhar com vocês essas afirmações. Ele vai tratar do absolutismo não conflitante e ele vai então lidar com a pergunta: nós devemos escolher o mal menor? Porque normalmente isso é dito. Olha, quando você se encontrar diante de um dilema, escolha o mal menor. Você já deve ter lido ou ouvido uma afirmação do pastor batista Charles Spurgeon, quando ele disse que diante de dois males, não escolha nenhum. Diante de dois males, não escolha nenhum. E o Dr. John Frame, ele desenvolve isso dizendo o seguinte, observe, ele vai dizer assim: não creio que a teoria da escolha moral trágica seja compatível com a Escritura. Na Escritura, temos um dever moral de fazer o que é correto e nunca fazer o que é errado. Nessa visão, e aqui ele está falando de Norman Geisler, que tem um livro sobre ética cristã, publicado em português, e Norman Geisler, ele é simpatizante do absolutismo conflitante e ele é seguidor do absolutismo graduado. E o Dr. John Frame critica essa visão dizendo o seguinte: nessa visão, a própria lei de Deus é contraditória, pois ela exige comportamentos contraditórios. Também é importante considerar as implicações cristológicas dessa visão. Se Jesus se deparou com conflitos de deveres, então ele é culpado por ter pecado, pois, por definição, num conflito de deveres, qualquer escolha é pecaminosa. O único modo de evitar esse problema é afirmar que não há escolhas morais trágicas, por isso Jesus não as enfrentou, nem nós. E o Dr. John Frame, ele continua dizendo o seguinte: a palavra de Deus nos dá uma promessa específica sobre tentações em 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E o Dr. John Frame, ele conclui a sua exposição dizendo: essa passagem afirma que nenhuma tentação é tão grande que um cristão não possa escapar dela. Ou seja, mesmo na pior das tentações, Deus nos dá recursos para sermos fiéis a Ele, para fazer escolhas corretas, para encontrar modos de escapar do mal. A escolha moral trágica, entretanto, é uma situação onde não há escape por definição. Assim, infere-se diretamente dessa passagem que não existe escolha moral trágica. A lei de Deus, ela não é contraditória, e ele vai apontar aqui algo muito importante. Jesus, ele nunca se viu diante de dilemas morais. Jesus sempre encontrou forma de obedecer a toda a lei de Deus. Ah, mas para nós isso é impossível, nós não somos o padrão é a lei de Deus. O padrão é a perfeição da lei. Eu vou já abordar esses pontos, Gustavo, tá? Eu tenho um roteirinho aqui, tá? Rabiscado. Eu estou ainda no terceiro ponto. Acho que eu queria falar só uns 20 minutos. Mas vamos adiante. Então, o absolutismo não conflitante,
É a linha de pensamento que se harmoniza com as Sagradas Escrituras, e muita gente vai fazer um espantalho dizendo o seguinte: ah, mas ela é não misericordiosa. Como é que a misericórdia deve ser exercida? Em sua sabedoria, Deus encontrou uma forma de exercer misericórdia sem comprometer a sua justiça. Em Cristo, nós somos capacitados a buscar fazer a mesma coisa. Nós não somos chamados pelo Senhor para exercermos misericórdia às expensas da sua lei. Se é um erro apegar-se à lei e à justiça às custas da misericórdia, também é um erro apegar-se à misericórdia às custas da lei. Uma outra indicação que eu gostaria de fazer, infelizmente, essa obra, ela ainda está em inglês, não obstante, salvo engano, a editora Fiel vai publicá-la aqui no Brasil, que é essa obra aqui do Dr. Wayne Grudem. O Wayne Grudem é um teólogo sistemático bem conhecido já do público brasileiro, e ele publicou esse calhamaço aqui, mais de 1.200 páginas, intitulado Christian Ethics, tá? Ética Cristã. Esse material ele vai ser publicado pela editora Fiel, salvo engano. Se eu não estou enganado, o Tiago, né, ele me disse que esse material vai sair. E nessa obra há um capítulo específico intitulado Os cristãos nunca devem escolher o mal menor. E nesse capítulo o Dr. Wayne Grudem ele vai dizer o seguinte: os cristãos nunca devem escolher o mal menor. A posição que eu acho mais fiel à Escritura é que os cristãos nunca são forçados a escolher cometer um pecado menor, mas em cada situação existirá ao menos um curso de ação que não envolve desobediência a qualquer dos mandamentos de Deus. E aí, veja só, vamos aplicar isso à situação. Na situação dessa criança de 10 anos, havia algum curso de ação que poderia ser tomado que não comprometesse a lei de Deus e ao mesmo tempo implicasse em toda a ajuda, em todo o carinho, em toda a ternura, em toda a misericórdia para com essa criança de 10 anos e a sua família? Assim. Assim. E agora a gente vai entrar na visão cristã sobre o aborto. Meus irmãos, a nossa cristandade hoje é uma cristandade leniente em relação ao aborto. É uma cristandade que é infiel à lei de Deus e que se deixa levar por filosofias mundanas. E eu digo isso porque historicamente, a fé cristã, ela sempre se mostrou veementemente contrária à prática do aborto. Com apenas uma qualificação que eu vou mencionar daqui a pouco, e que não é o caso de estupro. Há uma obra, essa obra ela também não está em português, infelizmente, é uma obra escrita pelo Dr. Alvin Schmidt. Essa obra ela é intitulada How Christianity Changed the World, como o cristianismo mudou o mundo. E num dos capítulos, o Dr. Alvin Schmidt fala sobre como a igreja cristã, desde o primeiro século, desde a sua ambientação ali no Império Romano, ela lutou ativamente, ela lutou de maneira enérgica contra a prática do aborto. Nas suas mais variadas manifestações, a igreja lutou contra essa prática. E aí, alguém falou sobre orfanato, não é? Um dos cursos de ação da igreja foi exatamente a criação de orfanatos, né? Foi o estímulo da adoção. Mas a igreja cristã, historicamente, sempre foi veementemente contrária ao aborto. Para que vocês tenham uma ideia, meus irmãos, ali, por volta do segundo século, um pai da igreja chamado Tertuliano, ele chegou a dizer o seguinte, e olha como essa frase de Tertuliano ela vem a calhar. Por quê? Porque você vai se deparar com algumas pessoas dizendo, olha, não era um feto, não era uma criança, não era um bebê, era apenas um amontoado de células. E é maligna essa afirmação. É maligno dizer isso. É demoníaco chamar um bebê, chamar um feto de amontoado de células. São as palavras vindas diretamente da boca de Satanás.
E no século II, Tertuliano disse: algo no processo de se tornar um ser humano já é um ser humano. Pessoas mais afeitas ao direito dizem: não, ela não era uma pessoa, era um feto com expectativa de ter direitos humanos. A fé cristã ensina que algo no processo de se tornar humano já é um ser humano. A fé cristã, ela entende, a fé cristã histórica, ela entende que a vida, ela começa na concepção. O reformador João Calvino, ele chegou a dizer na sua Harmonia da Lei: o feto, embora no interior do útero de sua mãe, já é um ser humano e é quase um crime monstruoso roubá-lo da vida que ele ainda não começou a desfrutar. Se parece mais horrível matar um homem em sua própria casa e não num campo, visto que a casa de um homem é o seu refúgio mais seguro, seguramente deve ser mais atroz destruir um feto no útero antes de ele vir à luz. Então essa é a posição da igreja. Essa posição ela foi reafirmada, ela tem sido reafirmada ao longo dos séculos. Mas, pastor, não há nenhuma situação, não há nenhum cenário no qual o aborto não seja permitido historicamente. A igreja fez uma qualificação. E não é aborto em caso de estupro. O Dr. Wayne Grudem, nessa obra, Christian Ethics, ele vai fazer uma pergunta interessante. Você acharia errado matar uma criança que foi concebida por um estupro depois de ela ter nascido? A resposta é não. Ele vai dizer: aquela vida fora do útero é a mesma vida no interior do útero. Se é errado matá-la fora do útero, é errado matá-la dentro do útero. A única situação na qual a igreja cristã, a fé cristã histórica, permite o divórcio é quando há risco de morte para a mãe. Aí, Júnior, bem na hora da tua pergunta. A única qualificação feita pela fé cristã ao longo da história é quando há risco de morte para a mãe. Mas veja só como as coisas são feitas de modo apressado. O que significa risco de morte para a mãe? É um risco real, factual, verificado, ou é um risco presumido? É o risco instalado, verificado, ou é o risco presumido? O que você teve no caso dessa criança de 10 anos não foi um risco real, foi um risco presumido. Pastor, ela desenvolveu diabetes gestacional. Lembre que a gestação ela avançou até a 22ª semana. E a partir da 21ª, 22ª semana já existem condições suficientes de o feto ser preservado em vida. E aí veja um detalhe interessante. Há interrupções e interrupções da gestação. O grande problema desse caso foi que optaram pela maligna, foi pela forma maligna de interromper a gestação. Não há dúvidas de que essa gravidez sendo levada adiante, ela comprometeria e colocaria aquela menininha em risco. Ela já estava começando a sentir, mas lembre, a gravidez ela não estava no início, ela avançou até a 22ª gestação, ela já havia passado da metade, então havia o que se fazer para salvar a menina, para o bem-estar da menina de 10 anos e também para preservar a vida do feto. Dr. Wayne Grudem vai dizer o seguinte: historicamente,
Quando os médicos optam por salvar a vida da mãe, eles fazem isso não por agir diretamente no feto, mas por tentar salvar diretamente a mãe. E o que você teve nessa situação não foi uma tentativa de salvar a vida daquela criança. Não foi, não foi, não foi. Eu vi uma moça bradando no Twitter. Não é pecado aborto para salvar a vida da mãe. Deixem de ser hipócritas fariseus. Mas quando você quer salvar a vida da mãe, você age diretamente na mãe. O que você teve aqui, segundo dizem, foi uma injeção de cloreto, de potássio, diretamente no coração da criança. Uma injeção de potássio no coração do bebê. Aqui na igreja nós temos um presbítero. Ele possui doutorado em genética, desenvolveu pesquisas de pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Maranhão, e ontem nós conversando, ele disse: pastor, o que fizeram... Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Ele disse: pastor, o que fizeram com o feto é bem semelhante ao que a gente faz quando nós vamos empalhar animais. Quando nós íamos empalhar animais na universidade, nós aplicávamos uma injeção de cloreto de magnésio no coração do animal. Queima tudo por dentro. Então, não se tratou de uma tentativa de salvar a vida daquela menininha de 10 anos. Tratou-se de matar mesmo o bebê. Nem se cogitou fazer o bem às duas. Não há dúvidas de que deveria se buscar o bem da menina de 10 anos, mas também deveria se buscar o bem daquela menina, e a menos que, no ato, a vida da mãe começasse a correr risco e fosse necessário fazer a escolha. A menos que isso acontecesse. Tanto é assim que depois do procedimento, um procedimento que levou 17 horas, o médico responsável deu uma entrevista e ele foi questionado sobre como foi, o procedimento. Ele desconversou. Não caia na balela de que se tratava de salvar a vida da menina. A vida, o bem-estar daquela menina de 10 anos deveria sim ser buscado, mas ao mesmo tempo deveriam ter agido para que aquele bebê ele permanecesse vivo, permanecesse no hospital, numa UTI neonatal, em uma incubadora, e depois alguém o adotasse. Eu gostaria de tê-lo adotado. Eu gostaria. Ele não é o legado de um estuprador. Ele não é o legado de um estuprador. Aquele bebê era uma vida feita pelo Senhor. A fé cristã, meus irmãos, ela afirma a santidade da vida humana. A vida humana é santa. A vida humana é santa. A minha vida, ela é santa. A tua vida é santa. A vida de todas as pessoas, de todos os bebês, de todos os fetos, a vida do embrião é santa. Porque é a vida de um ser segundo a imagem de Deus. É isso. Não era um amontoado de células, não era o legado de um estuprador, era uma vida, a imagem e semelhança de Deus que foi ceifada. Por quem não se teve nenhuma consideração, por quem não se lutou.
O Salmo 139, verso 13, nele, o salmista Davi, ele vai dizer: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O pastor John Piper diz algo interessante no seu livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Ele vai dizer: cada vida humana no útero da mãe é uma tessitura feita por Deus. Deus é o tecelão. E perceba a maneira pessoal como Davi fala aqui da sua vida intrauterina. Mas como eu coloquei para vocês, meus irmãos, a única qualificação feita pela igreja, o aborto em caso de risco de morte para a mãe, ela só é feita quando não há, preste atenção nisso aqui, não há, quando não há mais nada para se fazer. Essa qualificação ela só se aplica também quando não há mais nada a se fazer. E havia muita coisa a se fazer. Ela vai ficar salva, viu? Mas como eu falei para vocês, meus irmãos, tudo isso mostra apenas a crise grave e profunda que existe na igreja evangélica, uma crise de discipulado. Uma crise de discipulado. E no caso específico, raciocine comigo. A menina de 10 anos, ela se encontra com um trauma profundo. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de amparo. Mas o aborto resolveu o trauma? Ou contribuiu para resolver o trauma? O aborto não vai resolver o trauma daquela menina. E o aborto não fez justiça. O aborto, ele não fez justiça. O aborto foi apenas mais uma forma de injustiça. O aborto foi um mal terrível. O estupro foi um mal desgraçado. O aborto foi uma resposta pecaminosa. Como eu mencionei no início, não era um dilema, e ainda que fosse, um pecado nunca é a resposta para um dilema. Nós nunca devemos responder a um dilema escolhendo pecar, escolhendo quebrar a lei de Deus. Ah, mas ela era uma criança de 10 anos. Não, eu não estou me referindo à criança. Quando eu me refiro à criança, eu me refiro em termos de nós termos compaixão, de nós termos misericórdia para com ela, sim. Ah, ela não era responsável pelas decisões dela. Ok. Eu me reporto a quem era. Mas a minha maior preocupação aqui, em termos de pensamento, é com a igreja que está abrindo mão da palavra de Deus e tem se apegado ao mundanismo. É mundana a maneira como muitos cristãos têm pensado sobre esse assunto. Como eu mencionei para vocês, meus irmãos, essa foi só uma incursão preliminar. Eu estou estudando, eu estou preparando algo mais demorado. E se você é um pastor, se há algum pastor aqui assistindo, eu quero deixar para você as palavras do pastor John Piper. O pastor John Piper, ele já foi preso por lutar contra o aborto. E nessa obra, tá, que eu já mencionei aqui, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, um dos capítulos é que nós devemos soar a trombeta pelos não nascidos. Nós devemos soar a trombeta por aqueles que foram abortados. E o pastor John Piper vai dizer o seguinte: eis o ponto a ser considerado. Acredito que os pastores deveriam estar dispostos a colocar o próprio pescoço e o ministério em risco quando se trata deste assunto. Fico boquiaberto com a covardia de alguns deles, quando chega a hora de pregar contra o aborto. Muitos tratam o desmembramento de seres humanos em gestação como uma questão definível em termos de partidarismo político. Você já viu algum pastor fazendo isso? Olha, há uma polarização política. Há uma polarização? Há. Mas isso aqui é fé cristã, isso diz respeito à nossa fé.
Outros adotaram a incrível noção de que podem ser pessoalmente a favor da vida, mas publicamente se mostram a favor da escolha pessoal ou não expressam nenhuma opinião. Em resposta a essa atitude, minha igreja patrocinou um anúncio no jornal Star Tribune de Minneapolis com dizeres simples: pessoalmente sou a favor da vida, mas politicamente sou a favor da escolha. Pôncio Pilatos. Bem interessante. Essa ideia, essa filosofia de pessoalmente eu sou a favor da vida, mas publicamente eu sou a favor da escolha, foi o que Pôncio Pilatos fez com Jesus Cristo. Lembre, ele não encontrou nada de que acusar Jesus. Pessoalmente, ele estava convicto da inocência de Jesus. O que foi que ele fez? Jogou para a galera. E há muitos pastores que têm espaço na mídia, que são reconhecidos nas redes, que estão só jogando para a galera. Eu lamento muito isso. William, mas essa é a filosofia de Pôncio Pilatos, viu? Não é a filosofia cristã, não. O pastor John Piper, ele foi apenas irônico. Irmãos, a gente precisa chorar. A gente precisa chorar duplamente pela menina de 10 anos e pela vida que foi assassinada. Que o Senhor Deus nos dê coragem. Que vocês jovens cristãos, vocês tenham muito cuidado. Que vocês tenham muito cuidado com o material que vocês consomem na internet. Que vocês olhem para a palavra de Deus. Aborto é pecado. Aborto é transgressão do 6º mandamento. Aborto, em caso de estupro, não é permitido pela palavra de Deus. Tenham cuidado para não tomarem a forma do mundo, mas se renovem de acordo com aquilo que é ensinado pelas Escrituras Sagradas. E estejam em oração, como eu mencionei, pela criança, pela família dela. Estejam em oração também pelas nossas igrejas, por maior fidelidade da nossa parte também. Para que, como foi colocado aí, acho que pelo Gustavo, a igreja volte, a igreja retorne à coragem para lutar ativamente contra o aborto. E que nós também vejamos a adoção, vejamos a fundação de creches, de orfanatos, como parte da nossa missão. Que o Senhor se apiede de nós. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Que Deus os abençoe. Eu me despeço aqui.